Olá, queridos, a paz, glória a Deus pela sua vida. E nós estamos aqui de novo, novamente, finalizando essa série sobre a identidade, um caminho de volta para a casa do Pai, né? E hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante. Nós vamos falar sobre o reencontro, né, com o Pai. Esse momento de que nós estávamos falando sobre as consequências, nós falamos sobre um caminho de volta, nós falamos sobre a consequência do afastamento, e na semana passada nós falamos sobre cair em si, né? Então hoje nós vamos falar que quando nós caímos em si, nós vamos retornar, e nesse reencontro, o que você espera, né? O que a gente está esperando disso acontecer. Bom, como nós estamos falando aqui nessa série, nós aprendemos a olhar para dentro de nós e enxergarmos se de fato temos uma identidade verdadeira de filhos em Cristo Jesus, né? E falamos tanto de identidade, e o que é identidade, né? Você já pensou nisso? Tá, a gente até tem uma noção, talvez você fale aquele documento, o RG, não sei o quê, mas identidade é um conjunto de características que distinguem uma pessoa, né? São provas de quem você é. É receber a Cristo como Senhor e viver um pleno relacionamento com Ele. Então, quando você tem esse pleno relacionamento com Cristo, você desenvolve essas características de quem você é, que distingue você como um filho em Cristo Jesus, sabe? Muitos têm entregue a sua vida para Jesus, mas nem muitos têm vivido como filhos. Então, nós aprendemos nessa série tudo isso, né? Enxergar, identificar áreas que não apontam para uma paternidade do Pai Celestial sobre as nossas vidas, né? Então, por que não compreender a sua identidade? Se somos filhos legítimos, por que estamos vivendo como filhos escravos? Então, deixamos os sentimentos, as dores, atos de religiosidade tomar conta e nos ferir, e ferir essa identidade que foi feita perfeita desde o momento que você nasceu e desde o momento que você aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, é a hora de nós voltarmos para casa. É a hora, e isso significa cair em si, voltar para o lugar aonde Deus nos colocou. Então, até quando vamos ver sendo filhos, mas viver como escravos, né? Então, cair em si é arrepender-se e perdoar. Sabe, querido? O reencontro com Deus Pai, a gente, Lucas, no texto de Lucas, capítulo 15, verso 17, diz o seguinte: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome, né? Então, nesse exato momento, ele caiu em si. O que ele fez? Ele identificou que tinha uma identidade. Ó, meu pai, não, na casa do patrão, na casa do fazendeiro, meu pai, né? Tem comida de sobra e eu aqui morrendo de fome. Então, ele identificou a sua identidade, ele viu que estava ferido, ele viu a realidade que ele estava vivendo. Então é importante você analisar isso. Cair em si é identificar o que você tem vivido e o que a palavra de Deus promete para você. O que Deus Pai promete para você. E você tem experimentado isso todos os dias? Então no texto de Lucas, capítulo 15, verso 18, diz o seguinte: eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Sabe? É muito interessante esse texto. E qual de nós não ensaiamos uma fala do tipo: eu fiz alguma coisa errada, eu tenho que me retratar com tal pessoa, ou ir lá pedir perdão, enfim, qualquer coisa desse tipo, e a gente fica imaginando e tendo um preconceito de como essas pessoas vão reagir com a gente, né? Principalmente quando você está na posição que você errou, que você falhou, e agora você está se retratando, você fala assim: eles vão me humilhar, vão me perseguir, vão falar um monte, enfim. É algo que
você tem que ter decisão no teu coração, então você fica ensaiando, eu vou falar isso, isso, isso. E esse filho não foi diferente. Ele falou, vou voltar para casa do meu pai. E quando eu chegar perto dele, eu falo, pai, eu pequei contra ti, me trata como um dos seus empregados. Ele estava tudo já formulado. Uma coisa que é interessante é o seguinte, para nós tomarmos uma atitude dessa, de cair em si, de voltar para esse reencontro, é necessário você ensaiar realmente isso. Mas o que você tem que deixar de lado é esses preconceitos. Tipo, independente do que vai acontecer, eu vou fazer isso, eu vou voltar. Se vão me aceitar ou não, eu vou voltar. Né? O que eu acho lindo aqui é que quando você tem essa atitude, você tem perdão e arrependimento agindo no teu coração. Por quê? Porque eu me arrependo, eu caio em si. E o perdão é que quando aquelas pessoas, mesmo que eu caindo em si, me arrependendo e pedindo perdão, elas não me perdoarem, eu estou já praticando perdão, porque eu estou lá, não importa o que elas falarem comigo, não importa se elas me tratarem mal, eu decidi fazer isso. Então é uma decisão, né? Então é importante você compreender isso. O interessante e que eu acho espetacular é que o nosso Pai Celestial, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele sempre vai nos surpreender. Né? O texto diz no capítulo 15, verso 20 de Lucas, o seguinte: a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. E estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou e beijou. Olha que interessante, querido. Sabe, ele saiu lá daquela situação de crise, daquela situação difícil, e com aquele pensamento, se meu pai me tratar pelo menos como empregado já está ótimo. Mas no meio do caminho, quando ele sai, ele vai, e no meio do caminho, quando ele estava ainda longe, quem estava no portão, vamos dizer, numa entrada desta casa, quem estava à procura do filho? Quem estava lá observando se o filho voltaria? O pai. Cara, isso surpreende as nossas expectativas. Isso mostra mais uma vez que quando Adão teve medo, ele não precisava. O pai estava querendo ajudá-lo. Então o pai chega ali, e estando ainda longe, o seu pai o viu. Então isso aqui está apontando que o pai sempre está aguardando o retorno do filho. Se você está ensaiando isso, e nessa série tem falado com você, e que você precisa restaurar isso, mas você não sabe como, não precisa saber, é só você querer, é só você dizer, Jesus, eu quero ser restaurado, eu quero ser transformado, porque Ele estará de braços abertos, te esperando. Foi assim que Cristo morreu na cruz, por mais que a cruz era um símbolo de maldição, eu olho para ela como um símbolo de aceitação, dizendo, vem, estou de braços abertos, te aguardando, te esperando. Então o Pai, Ele sempre está à procura de você, Ele sempre está esperando esse momento do retorno, do reencontro com seu filho, desse relacionamento ser restaurado. É isso que aponta esse texto. E o texto continua dizendo que ele é cheio de compaixão, ou seja, ele se colocou no lugar, ele compreendeu a sua dor, ele entendeu o seu sofrimento. Ele não está excluindo a tua dor, ele não está dizendo, você é bobo, você está sofrendo. Não, ele entende, mas ele te abraça, ele te abraça. E quando ele te abraça, quando a gente vê aqui o próximo passo, ele correu para o seu filho, abraçou e beijou. Sabe, ele além de ter compaixão, além de ele estar aguardando e ter compaixão, ele teve ações de alegria, ele teve atitudes, sabe, de afeto, de carinho. Né? Isso é o que são consequências desse reencontro. Então, querido, se você deixou este lugar, se você está para algum lugar longe da casa do Pai, se você saiu do lugar aonde Ele tinha te colocado, sabe? Não fique se punindo, não fique tentando você resolver as coisas, sabe? Porque esse filho tentou a vida inteira, ele não conseguiu. Você precisa voltar a ter essa identidade de filho, você precisa restaurar essa identidade, se sentir amado, se sentir nos braços desse Pai. Só assim você vai viver, sabe, essa identidade verdadeira. E esse é o momento. É simples, é só você fazer uma oração, é só você falar com teu Pai e abrir teu coração para Ele. Deixa Ele te abraçar, deixa Ele te envolver nesse momento. Amém? E quando você volta para o Pai, quando você tem esse reencontro com o Pai, o que acontece, querido? Um nível mais profundo de relacionamento e intimidade você vai ter com Ele. Porque na casa do Pai, no lugar aonde Ele te colocou, esse lugar de posicionamento é o lugar de relacionamento, é o lugar de intimidade.
E a cada dia isso vai ficar mais profundo. E a cada dia isso vai ficar mais gostoso. A cada dia isso vai ficar mais alegre, né? Então reconhecer e ter convicção de que você é filho o leva a um nível mais profundo. Então quando eu reconheço isso, quando eu entendo isso, tenho convicção, isso vai te fazer fluir no Senhor. Vai te fazer fluir na palavra, vai te fazer, sabe, é como se você não precisasse mais ficar lendo algo e vivendo. Você, vou ler, tenho que fazer isso como uma receita. Não, você começa a fluir naturalmente. Cristo, sendo um com você, ele começa a tomar lugar. E as suas ações, as suas atitudes, a sua postura aponta para ele. Amém? O que essa identidade promove nos corações dos filhos, né? Interessante aqui no texto de Lucas, no verso 20, capítulo 15, 22, diz o seguinte: mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam uma melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Então, querido, aqui, olha que interessante. O pai ele não só estava lá, ansioso, esperando pela volta do filho. Ele não só teve compaixão. Ele não só teve ações de alegria e afeto com o filho. Mas ele teve algumas atitudes que é restaurar. Que eu creio que a gente pode chamar por restauração. Ou melhor, colocar tudo aquilo que você perdeu, saindo deste lugar, de volta nas tuas mãos. Todo o seu tempo, tudo que foi roubado, tudo que você perdeu, o Pai quer restaurar. Ele pode fazer isso. Então a primeira coisa que ele faz aqui, dentro desse propósito de restauração, é uma coisa que esse filho dificilmente ele estava sentindo lá fora, eu acho que fazia tempo que não sentia. Era o amor. Sabe, quantos de vocês estão necessitados de amor? Quantos de vocês estão necessitados de saber assim, eu sou amado? Olha, quando no verso 20, quando seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou e beijou, ali o Deus Pai estava demonstrando amor. Estava dizendo assim para o filho, cara, o que você pensa de mim, o meu amor vai além. Sabe, o amor de Deus transcende o entendimento do homem. Eu e você não vamos entender isso. Então a gente busca explicações e essa busca de explicar esse amor, desse entendimento, te atrapalha no teu relacionamento com Deus. O amor, porque o amor de Deus ele é ágape, ele é doador, é um amor que nunca perece, não acaba, todo dia é renovado sobre as nossas vidas. Sabe, nós comparamos com o amor humano se esgota, ele acaba, ele termina, né? Então Deus ele quer te surpreender nesse momento de transformação da sua vida. Uma outra coisa que essa identidade vai promover para você é abrigo e proteção. No verso 22 de Lucas 15, diz assim, o pai diz, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Né? As vestes mostram muito quem somos e que tipo de vestes você tem vivido. Então quando você retorna para a casa do pai, quando você entende essa identidade de filho, as suas vestes são trocadas, as vestes de escravo são lançadas fora, são lançadas para trás, e umas vestes novas é colocada sobre a tua vida. E essas vestes novas, ela representa abrigo, ela representa proteção, ela representa que o Pai quer tirar você de um domínio de trevas para te colocar num domínio da luz. Sabe? Ele quer mudar a maneira de você andar. A maneira que as pessoas te veem, é estar debaixo dessa filiação, é estar debaixo dessa proteção, ok? Uma outra coisa que a sua identidade vai promover, esse retorno promove, é a aceitação, né? Quando ele fala para o filho no verso 22, coloque também calçados em seus pés, né? Porque naquela época, os escravos, eles não vestiam sapatos, chinelos, nada disso. Então, uma das características de você ver um escravo naquela época era olhar para os pés dele, né? Então, como é que está os seus pés? Como as pessoas olham para os seus pés, né? Então, calçar os pés é declarar, este aqui não é mais um escravo, este é meu filho, né? Então, isso é aceitação, eu aceito,
Ele está aqui agora, faz parte de mim, e é isso que Jesus quer fazer com você. Que ninguém mais o veja como um escravo, mas sim como um filho. E só Jesus, só o nosso Pai Celestial pode fazer isso na sua vida. A quarta coisa que também promove é a alegria. Então, Lucas 15, verso 23, diz assim: vamos fazer uma grande festa e nos alegrar, né? Porque, sabe, quando a gente fala de alegria, nós temos algum pensamento sobre isso, né? Uma verdade é que a alegria e a felicidade têm diferenças na Bíblia, né? As pessoas acham que é a mesma coisa, felicidade e alegria. A alegria é algo interior, independente das circunstâncias. Então, você tem algo dentro de você, você é uma pessoa alegre, não importa as suas circunstâncias. Agora, a felicidade já é um estado interior também, né? Parecido, mas condicionado às circunstâncias da vida. Você, para estar feliz, as coisas precisam andar bem. Então, o que o Pai traz para nós não é uma felicidade momentânea, mas uma alegria que nada tira de dentro do nosso coração. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, diz o seguinte: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento leve e momentâneo estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos naquilo que fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, só com o relacionamento com Deus Pai é a real e única possibilidade de desfrutar dessa alegria. Sabe, você não vai andar mais por que você vê, mas por aquilo que você não vê, você crê. Isso é eterno. O nosso Deus é eterno. E você crê que Ele faz a diferença na nossa vida. Amém? Então Deus quer trazer alegria no teu relacionamento. Ele quer restaurar. Esse reencontro vai trazer essa alegria. A quinta atitude aqui, a quinta coisa que promove é o alimento. Ele diz no verso 23, tragam um novilho gordo. Né? Deus Pai, aqui ele está mostrando o quê? Ele quer suprir as nossas necessidades, sabe? Ele tem um compromisso com isso. O nosso Deus, o nosso Pai Celestial, ele tem um compromisso em suprir todas as suas necessidades. E nós temos vários textos falando sobre isso. E a sexta coisa que promove é a aliança, porque ele fala assim no verso 15, coloquem um anel em seu dedo. E anel representa aliança. Então o que Deus está fazendo é, filho, agora eu vou restaurar aquilo que foi quebrado, quando você saiu do lugar. E tudo isso ele não fez da noite para o dia, ele não fez durante, vamos ver se o meu filho mudou, vamos ver se o meu filho deixou de ser. Ele fez assim que o menino sentiu vontade, como assim que o menino que caiu em si e falou, eu quero voltar para a casa do Pai. Deus pode fazer isso agora na sua vida. O que você precisa é quebrar os padrões, quebrar esses sentimentos que te impedem de ser filho, que te levam a uma vida religiosa, uma vida de engano e de mentira, para que você saia dessa situação de escravo e se torne um filho legítimo do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Queridos, espero que essa mensagem possa transformar teu coração. Eu creio que o Senhor tem feito isso na minha vida, na vida de muitos aqui perto de nós, né? E Ele pode alcançar a sua vida e também mudar você. Você é um filho amado. Fique na paz. Deus abençoe.